Olá, pessoal. Nós somos alunos da disciplina GN 303, Estatística para Administração, e hoje vamos apresentar a nossa resolução dos projetos 3 e 4, que consistem na resolução de problemas estatísticos usando a linguagem de programação Python. O projeto 3 consiste na resolução do problema da ruína do apostador. A ruína do apostador seria uma sequência de N testes de Bernoulli, em que cada um deles o apostador tem a probabilidade P de ganhar e a probabilidade P-1 de perder. Se ele ganhar, é adicionada uma unidade monetária ao saldo, e caso ele perca, será subtraída uma unidade monetária do saldo. Ele sempre começa com um saldo inicial zero, e após as N apostas, o apostador irá terminar com o saldo final. Caso o saldo final termine entre os valores A e B, esse cenário será considerado como favorável. Serão realizadas N simulações da ruína do apostador, para que assim possamos determinar a probabilidade do saldo final terminar entre os valores A e B. E diante desse problema, nos foi proposto construir um gráfico com M simulações da ruína do apostador, calcular a probabilidade do saldo final ser maior ou igual a A, ou menor ou igual a B, através da distribuição binomial aproximada pela normal, e calcular a probabilidade do saldo final ser maior ou igual a A, ou menor ou igual a B, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo número M de cenários. Então, para realizar esse projeto, a gente usou o Python, que é uma ferramenta do Google Colab, e o primeiro passo que a gente teve que fazer aqui foi gerar os nossos dados a partir de um RA. O RA usado foi o 240112, e com ele foi possível ver o M, que é o número de simulações, aqui deu 2.887, o N, que é o número de testes, deu 58, o P, que é a probabilidade de sucesso, deu 0,65, o A, que é o saldo final mínimo, deu 19, e o B, que é o saldo final máximo, deu 31. Ou seja, a gente quer que de 58 testes, o nosso saldo dê entre 19 e 31, e isso vai ser repetido 2.887 vezes. Bom, agora a gente vai resolver o exercício 1, que pede o gráfico com M simulações da ruína do apostador, sendo que o nosso M é 2.887. Lembrando que esses dados aqui foram conseguidos a partir do código apresentado anteriormente. Então, com o código que o professor forneceu para a gente, é possível achar o gráfico para uma simulação, dado o nosso número de testes, que é 38, que é esse gráfico aqui. Mas o exercício pede para a gente achar N simulações, no caso 2.887, e para isso foram feitas algumas modificações nesse código. No for foi colocado o M, que é o nosso número de simulações 2.887, no ist N, que é o nosso número de testes, e P, que é a nossa probabilidade de sucesso, sendo que o N é 58 e P é 0,65189 e assim por diante. E foi adicionado um if, que diz que se o valor for maior ou igual que o nosso saldo mínimo, que é 19, e menor ou igual que o nosso saldo máximo, que é 35, ele vai somar 1. E aí, com isso, a gente consegue fazer esse gráfico aqui. A nossa segunda questão está pedindo o cálculo da probabilidade do saldo final estar entre A e B através da distribuição binomial aproximada pela normal. Para isso, a gente precisa de algumas informações aqui, como o N, o P, o Q, né, que é a probabilidade de não haverem sucessos, o saldo mínimo, o saldo máximo, e com isso a gente conseguiu calcular o X1. O X1, ele vai calcular a quantidade de vitórias necessárias para que o saldo final dê 19, o X2, a quantidade de vitórias necessárias em 58 testes para que o saldo final seja de 31, e também aqui a gente calculou o MU, que é a média da binomial, o sigma, que é o desvio padrão da binomial, e com isso a gente conseguiu calcular o P1 através do código norm.cdf. CDF é a função de distribuição acumulada para x1, e o P2 a gente fazendo aqui a probabilidade para x2. E depois disso a gente calculou o P3, que é o P2 menos P1, né, para dar esse intervalo que a gente quer entre 19 e 31. E gerando esse código aqui, a gente conseguiu que o x1 é igual a 38, o x2 é igual a 45 e o P3 é igual a 0,4. O x1 aqui significa que
de 58 testes, foram necessários 38 vitórias para que o saldo final fosse 19, o x2 aqui é a mesma coisa, só que para o saldo final 31, e a probabilidade que a questão estava pedindo aqui deu 0,4. Na questão 3, pede o cálculo da probabilidade do saldo final, sendo maior ou igual a A ou menor ou igual a B, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. Aí aqui a gente colocou esse código no Python, de binominal igual a cont dividido por m. Demos os prints de cenários favoráveis e cont, print do total de cenários e m, o print do cálculo da probabilidade do saldo final maior ou igual a ou menor ou igual a b, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenário igual a binominal. E o resultado que a gente obteve, né, para os cenários favoráveis são 1.116, e o total de cenários são 2.887, e é onde o nosso cálculo da probabilidade do saldo final ser maior ou igual a A e menor ou igual a B, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenário, a gente obteve esse valor onde está sendo indicado pela setinha. Por último, o nosso projeto 4 pediu o cálculo da margem de erro. Então, para um determinado nível de confiança, a gente quer ver qual que é o intervalo que os valores devem respeitar para seguir esse nível. Para isso, a gente precisou do valor médio da amostra, do desvio padrão da amostra, do Z, que é a inversa da normal padrão para o nível de confiança alfa dividido por 2, e o N, que é o tamanho da amostra. O nosso grupo escolheu o nível de confiança de 0,9, que é 90%, e a gente teve aqui que descobrir qual que é o nosso Z, primeiramente. Para isso foi necessário o alfa, que é 1 menos NC, no caso daria 10%, tendo visto que o NC é 90%. O PR, que é 1 menos alfa dividido por 2, que o alfa dividido por 2, lembrando que no intervalo existem dois extremos. E com isso foi possível calcular o Z, aqui deu 1,64, e a gente arredondou ele para 1,65 aqui para fazer os cálculos. Também foi necessário o S, né, que é o desvio padrão, o M, que é o número de simulações, e o XB, que é binomial, que é a média que a gente obteve agora com a questão 3. Então, para calcular a margem, a gente precisou multiplicar o Z pelo S dividido pela raiz quadrada de M, assim o X inferior é XB menos a margem, e o X superior é o XB mais a margem, gerando o código aqui. Deu que a nossa margem é de 0,23 e a nossa margem de erro é de 0,17 até 0,63. Isso significa que, para ter um nível de confiança de 90%, a gente precisa que os nossos valores estejam entre esse intervalo para respeitar esse nível de confiança. É isso, obrigada.